No nosso mundo interconectado, o verdadeiro isolamento parece impossível. Vivemos em uma era onde a tecnologia nos mantém constantemente conectados, onde quer que estejamos. Somos constantemente bombardeados com imagens e informações, desde as últimas notícias até as atualizações de amigos e familiares. As redes sociais nos conectam através de continentes, permitindo que compartilhemos nossas vidas em tempo real com pessoas do outro lado do mundo. No entanto, existem bolsões de humanidade onde os homens vivem suas vidas praticamente intocados pela influência das mulheres. Em algumas culturas e comunidades, as tradições e circunstâncias levaram a uma separação quase completa entre os gêneros. Essas histórias, embora raras, oferecem insights fascinantes sobre a experiência humana. Elas nos mostram como a vida pode ser moldada de maneiras inesperadas pela ausência de um gênero. Elas revelam o profundo impacto das normas sociais e o papel essencial da conexão humana. Em comunidades onde os homens vivem separados das mulheres, vemos como as relações e as dinâmicas sociais se desenvolvem de maneira única. Estas não são histórias de misoginia ou exclusão deliberada. São histórias de circunstâncias, tradição e as consequências inesperadas de práticas culturais que foram passadas de geração em geração. São histórias de circunstâncias, tradição e as consequências inesperadas de práticas culturais. Em algumas dessas comunidades, as tradições são mantidas com tanto zelo que qualquer mudança é vista com desconfiança. Ao mergulharmos nessas vidas incomuns, ganhamos uma compreensão mais profunda de nossas próprias percepções e da necessidade universal de conexão. Essas histórias nos desafiam a refletir sobre nossas próprias vidas e as normas que seguimos sem questionar. Somos lembrados de que, apesar de nossas diferenças, somos todos parte da intrincada tapeçaria da humanidade. Cada fio, cada história contribui para o tecido rico e diversificado que é a experiência humana. E no final, a necessidade de conexão e compreensão é algo que todos compartilhamos, independentemente de onde vivemos ou como escolhemos viver nossas vidas. A história sussurra sobre mosteiros remotos, onde o silêncio reina supremo. Nas planícies geladas da Sibéria, tribos nômades vagam. Seus encontros com o mundo exterior são poucos e espaçados. Escondidas nas profundezas da floresta amazônica, comunidades indígenas vivem de acordo com antigas tradições. Estes são apenas alguns exemplos dos diversos cenários onde os homens vivem em relativo isolamento das mulheres. Essas histórias não se limitam a um tempo ou lugar específico. Elas abrangem culturas e continentes, lembrando-nos de que a experiência humana é multifacetada e está em constante evolução. Embora os detalhes específicos possam diferir, o fio condutor permanece o mesmo. A ausência de mulheres cria uma dinâmica social única, moldando percepções, emoções e comportamentos de maneiras profundas. No alto do Himalaia, aninhado entre as nuvens, Tenzin só conhecia a vida de monge. Ele acordava ao som dos sinos do mosteiro, começando cada dia com uma rotina de orações e meditação. O mosteiro, com suas paredes antigas e corredores silenciosos, era o único mundo que ele conhecia. As montanhas ao redor, cobertas de neve, pareciam guardiãs silenciosas de sua existência pacífica. Criado em um mosteiro desde a infância, seu mundo consistia em orações, meditação e atividades acadêmicas. Ele passava horas estudando textos antigos, mergulhando nas palavras dos sábios que vieram antes dele. A disciplina e a rotina eram suas companheiras constantes, moldando cada aspecto de sua vida. Ele encontrava conforto na repetição, na previsibilidade de cada dia. As mulheres eram um conceito abstrato, figuras de reverência em textos antigos, mas ausentes de sua realidade cotidiana. Nos textos, elas eram descritas como seres de grande sabedoria e compaixão,
Mas para Tenzin, elas eram apenas palavras em páginas amareladas pelo tempo. Ele nunca havia conversado com uma mulher, nunca havia sentido a presença feminina em sua vida. Eu as imaginava como seres etéreos, suas vozes como sinos suaves, sua presença uma fonte de tranquilidade. Em meus sonhos, elas flutuavam como espíritos, trazendo uma paz que eu só conhecia nas profundezas da meditação. Suas risadas eram como música, uma melodia que eu nunca havia ouvido, mas que parecia familiar de alguma forma. Um dia, um grupo de peregrinos, incluindo mulheres, visitou o mosteiro. Eles vieram de terras distantes, trazendo consigo histórias e experiências que eram estranhas para Tenzin. As mulheres, em particular, chamaram sua atenção. Elas eram diferentes de tudo que ele havia imaginado. Suas presenças eram tangíveis, suas vozes reais. Vê-las, suas risadas ecoando pelo pátio, quebrou a quietude que Tenzin sempre conhecera. As risadas eram como sinos tocando, enchendo o ar com uma alegria que ele nunca havia experimentado. Ele observava de longe, fascinado pela energia e vitalidade que elas traziam. Era como se o mosteiro, por tanto tempo um lugar de silêncio e contemplação, tivesse ganhado uma nova vida. Ele ficou cativado pela presença delas, seus movimentos, a cadência de suas vozes. Cada gesto, cada palavra era uma revelação para ele. Ele se pegou imaginando como seria viver em um mundo onde essas presenças eram comuns, onde a vida era cheia de interações e conexões humanas. A curiosidade crescia dentro dele, uma chama que ele não podia ignorar. O mundo, antes pintado em tons suaves, de repente explodiu em cores vibrantes. As flores no pátio pareciam mais brilhantes, o céu mais azul e até mesmo as paredes do mosteiro pareciam ter ganhado uma nova vida. Era como se ele estivesse vendo tudo pela primeira vez, com olhos que haviam sido abertos para a beleza e a complexidade do mundo ao seu redor. Esse encontro, por mais breve que tenha sido, deixou uma marca indelével em Tenzin, forçando-o a confrontar as limitações de sua existência isolada e a vastidão do mundo além dos muros do mosteiro. Ele começou a questionar sua vida, suas escolhas e o que mais poderia haver além das montanhas que ele sempre conhecera. A presença das mulheres abriu uma porta em sua mente, uma porta que ele sabia que nunca poderia fechar novamente. Ele estava no limiar de uma nova jornada, uma jornada de descoberta e autoconhecimento. Dmitri, um pastor de renas da tundra siberiana, era um homem de poucas palavras, moldado pela vastidão e pelo silêncio de seu ambiente. Viveu toda a sua vida em meio ao vasto vazio da paisagem congelada, onde o vento uivante e o frio cortante eram seus companheiros constantes. Seu mundo era de gelo e neve, um deserto branco que se estendia até onde a vista alcançava, sem fim à vista. Onde a sobrevivência dependia do ritmo da natureza, da habilidade de ler os sinais do tempo e da força da manada. A força da manada era tudo para ele, um elo vital que o conectava à vida e à terra. As mulheres, para ele, eram figuras de contos populares, histórias sussurradas ao redor de fogueiras crepitantes durante as longas noites de inverno. Histórias que falavam de amor, perda e mistério, tecidas com a magia do folclore siberiano. Um dia, enquanto viajávamos pela tundra, enfrentando o frio e a neve, encontramos um grupo de geólogos realizando pesquisas na região. Eles estavam estudando as mudanças climáticas e a geologia da área, uma tarefa árdua em um ambiente tão implacável. Entre eles estava uma mulher, cuja presença era tão inesperada quanto uma flor silvestre desabrochando na neve. Ela se destacava no meio da paisagem branca, uma visão que parecia quase surreal. Dmitri foi tomado por uma mistura de emoções, curiosidade, confusão e uma agitação desconhecida dentro dele. Ele nunca havia visto uma mulher como ela, tão forte e determinada, enfrentando o mesmo ambiente hostil que ele conhecia tão bem. Esse encontro casual, um momento fugaz na vastidão da Sibéria, foi como um raio de luz em sua vida monótona. Deixou uma impressão duradoura em Dmitri,
um testemunho do poder da conexão humana, mesmo nas circunstâncias mais isoladas. Ele refletiu sobre aquele encontro muitas vezes, imaginando como seria a vida daquela mulher e o que a havia trazido até ali. Talvez, pensou ele, a tundra não fosse tão solitária quanto ele sempre acreditou. Talvez, mesmo nos lugares mais remotos, a possibilidade de conexão e compreensão humana pudesse florescer, como uma flor na neve.